Então quer dizer que você quer sair da CLT, olhou para o digital e viu que a gestão de tráfego pode ser o seu caminho? Então esse vídeo é para você. Seja muito bem-vindo, meu nome é Vinícius Fernandes, sou coordenador de marketing na Lex Company e hoje atuo aí com uma carteira de mais de 40 clientes e também 3 gestores de tráfego no time. Esse conteúdo aqui é para que você não cometa os erros muito comuns que a maioria dos gestores de tráfego iniciantes acabam cometendo. Se você caiu de paraquedas aqui, já aproveita para curtir o conteúdo, se inscrever no canal e curtir e ativa os sininhos das notificações que eu sempre estou trazendo conteúdo novo para agregar para você que quer iniciar e ser um ótimo gestor de tráfego e além de conquistar muitos clientes, também ter um excelente resultado no digital. Então, sem mais delongas, vem comigo. Aqui eu listei os 6 erros muito comuns que a maioria dos gestores de tráfego iniciantes na área cometem quando começam a trabalhar. Então, vamos lá para o erro número 1, que eu mais vejo gestores de tráfego querendo sair da CLT e já iniciar no mês seguinte na gestão de tráfego faturando R$10.000 por mês. Isso é um ponto em comum que eu vi em vários profissionais que iniciaram nessa área, porém não é uma realidade. Você pode sim chegar aos R$10.000 de remuneração mensal de forma recorrente, porém isso acaba sendo muito mais tranquilo, entre aspas, quando você faz a captação desses clientes e trabalha exclusivamente como um gestor solo. Quando você atua em uma agência, em uma empresa, essa realidade aqui não se transmite. Por quê? Porque existem maiores custos envolvidos, maior volume de pessoal também. É importante dizer que como você não tem experiência, os seus primeiros contratos você vai cobrar de R$250 a R$500. Pode ser que você consiga fechar valores superiores a esse, mas o normal, a tendência normal é que como você não tem experiência, ainda não tem uma autoridade construída, você inicie cobrando em torno de R$250 a R$500. E tá um valor super ok para início, porque a gente precisa se desenvolver ao longo do caminho também. Aqui eu coloquei até 6 projetos atendidos com qualidade. Por quê? Porque isso aqui varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que conseguem atender mais, tem pessoas que conseguem atender menos, porém, como você é um gestor iniciante, você precisa tirar tempo para continuar estudando. O ideal é que você nunca pare de estudar, sempre continue se qualificando, porque as plataformas estão sempre mudando. Porém, inicialmente, não adianta você querer abraçar o mundo. Você não vai conseguir dar conta, não vai entregar um trabalho de qualidade. Então é importante que você se delimite pelo menos a 6 clientes para conseguir ir pegando o jeito, especificidades de cada conta para começar a desenvolver um trabalho, começar a ter um resultado no digital antes de querer cobrar mais e abraçar novos projetos. Também você não vai ter muita verba para utilizar nas campanhas. O cliente ele nunca vai priorizar você, ele sempre vai olhar para você como um custo além do que ele já tem que pagar para a plataforma. Então é normal que você inicie com 500, 600 reais, às vezes até menos. Então você não vai conseguir testar muita coisa de início, mas é importante que na medida do possível você vá fazendo testes. Outra coisa que você tem que ter em mente também é que você vai errar muito antes de acertar. Faz parte do processo, você vai aprender com isso e além de tudo isso, você vai aprender com o dinheiro do seu cliente. Então não tenha medo de errar. O importante é que você, quando erre, identifique o que você errou e consiga melhorar e aprender com esse erro. Erro número 2. Por que eu vou comprar o curso mais caro no mercado quando eu tenho um monte de conteúdo aqui no próprio YouTube e também eventos que os outros YouTubers que têm mais nome no mercado fazem? Não faz sentido eu querer começar com um curso que custa R$3.000. Não faz sentido. Não há motivos para eu querer comprometer todo o meu cartão de crédito quando eu tenho um monte de conteúdo, um monte de canais pequenos, assim como o meu, que produzem um conteúdo que vai agregar muito para você. Então não faz sentido, não cometa esse erro. Se você tem recursos, ok, vai lá e gasta, mas não comprometa o seu cartão de crédito, o seu fluxo de caixa mensal da sua família em função de comprar um curso mais caro, porque acreditando que ele vai te entregar um caminho mais curto para que você consiga atingir os seus objetivos. Não é assim que funciona. Se você não possui recursos, explore principalmente o YouTube. Como eu comentei, tem muitos canais de graça que entregam excelentes conteúdos e também eventos gratuitos de grandes nomes no mercado. Citar aqui dos dois, talvez dos mais conhecidos, Pedro Sobral e Thiago Tesma.
são duas pessoas que sempre fazem eventos de lançamento de forma recorrente. Então, nesses eventos, eles entregam muito conteúdo bom, muito conteúdo de graça e que vai agregar muito para você. Você vai aprender tráfego do zero com esses caras nos eventos de lançamento e não necessariamente você precisa comprar o curso deles ou de qualquer outra pessoa. Se você quiser, ok, não tem problema nenhum. Você vai aprender tanto no evento gratuito que eles fazem, como também no próprio YouTube. Erro número 3. Estudar sem aplicar o que aprende. O que mais acontece são pessoas que querem ir para o digital, estudam e não aplicam os seus conhecimentos. Se você tem medo, se você tem algum tipo de bloqueio, esteja ciente que só estudar e acumular conhecimento não vai colocar dinheiro no teu bolso. Você não vai atingir o seu objetivo se você não aplicar o que você está buscando, o que você está aprendendo. Saia do campo da teoria. Teste públicos, teste estratégias, teste criativos, teste interesses, explore nichos. Não conheço, nunca rodei um nicho de plano de saúde, nunca rodei um nicho de madeireira, nunca explorei um nicho de fotógrafo, enfim, uma infinidade. Perca esse medo e vá para a prática. É somente a prática e a vivência que vai trazer os resultados para você. Se você só baixar a cabeça e estudar, você pode ter certificação Meta, certificação Google, certificação que for. Você não vai ter um resultado satisfatório se você não aplicar o que você está estudando. Erro número 4, e talvez um dos erros mais importantes que vão ditar o rumo de quem faz gestão de tráfego nos próximos anos, que é o seguinte: acreditar que somente o tráfego será suficiente. Quando a gente fala no ano de 2019, onde a gente teve aquela explosão de gestores de tráfego, onde a maioria acabou começando, inclusive eu comecei posterior a isso lá em 2021, tráfego, rodar tráfego, apertar botões era o suficiente. Cada vez mais, hoje não está sendo suficiente e na nossa empresa, na Lex Company, a gente trabalha isso para que os gestores não sejam só apertadores de botões. Por quê? O gestor que vai se destacar, ele precisa entender, além da gestão de tráfego, além de apertar botões e subir uma campanha, ele vai precisar entender de copy para produzir um documento, para produzir uma descrição de anúncio que converta. A maioria das empresas, os gestores solos, eles não têm um profissional de copywriter para fazer isso para eles, então ele precisa entender pelo menos o básico de copy. Criativos, ele tem que entender se um criativo ele converte, se um criativo não converte, se ele é bom, se ele não tá bom. Esse olhar crítico o gestor também tem que ter. Atendimento. Se o seu cliente não atende com qualidade, muito provavelmente ele não vai converter. E ele vai culpar o tráfego por não estar convertendo. Saber fazer uma análise do atendimento que o seu cliente está fazendo com o cliente dele é de suma importância para você tirar o peso das suas costas, porque muitas vezes não é a campanha que está ruim, não é o criativo que está ruim, e também trazer essa visão de que o atendimento é muito importante. Eu sempre bato nessa tecla. Tráfego é um trabalho a 4 mãos. Então, se eu fizer a minha parte e o cliente não fizer a dele, não vai funcionar. Meu cliente não vai vender, ele não vai converter. Então, saber fazer essa análise do que é um bom atendimento é de suma importância. Assim como a parte comercial, entender como o cliente está tocando o negócio dele, o fluxo de caixa dele. Essa parte de fluxo de caixa talvez não seja tão importante nesse primeiro momento, mas entender como é que é o processo comercial do cliente, quais são os passos que o cliente leva o lead até a fase de conversão, para que você consiga encurtar talvez esse espaço de tempo e aumentar essa taxa de conversão. Então o gestor, ele precisa cada vez mais estar inserido dentro do processo comercial do cliente. Do contrário, ele vai ser só mais um apertador de botões no meio de um mar que já tem bastante gente. E a realidade é essa, não tem como escapar. Importante salientar que o ponto 4 ele vem com a experiência. Não adianta você querer sair fazendo um monte de coisa, aprendendo um monte de coisa, dando palpite no atendimento do seu cliente, até porque tem clientes que não irão aceitar, então você precisa entender o seu cliente e saber como lidar com ele antes de querer entrar dentro do processo e sugerir algo, mas é importante que você tenha essa vivência, essa experiência que o tempo vai te trazer, para que você consiga, de forma crítica e correta, analisar os dados do seu cliente. No ponto 5 também é um ponto muito crítico, onde a maioria dos gestores iniciantes de tráfego acaba ficando e não sai dela, que é o quê? Se limitar apenas uma plataforma. Hoje nós temos diversas plataformas de tráfego, porém,
O Meta Ads e o Google Ads hoje talvez são os mais conhecidos e os mais populares. Nós temos outras plataformas como TikTok, como Twitter, X, né, o antigo Twitter, também LinkedIn. Porém, a maioria das pessoas, dos gestores novos, foca na parte de Meta Ads, porque é mais simples e a interface dele é mais convidativa, diferente de um próprio Google Ads. Porém, nem só de Facebook e Instagram vive o homem. Ele precisa sempre estar se atualizando e entender que o Meta ele é uma ferramenta de desejo e o Google é uma ferramenta de intenção. Aqui eu trouxe só esses dois porque são talvez os principais hoje que a gente tem. Então isso vai depender muito do cliente que você vai fechar. Por quê? Eu preciso entender se esse cliente aqui ele vai ter mais resultado no Meta Ads, no Google Ads, com base no que a plataforma é. Se a plataforma é uma plataforma que a gente vende através de desejo, despertar desejo como o Meta Ads, eu preciso utilizar ela. Se eu preciso que o cliente me busque, vá atrás do meu serviço, eu preciso levar para o Google Ads. Posso rodar as duas plataformas em paralelo? Posso, porém, varia muito de serviço para serviço, de produto para produto. Isso o gestor tem que ter um olhar crítico. Então ele não pode simplesmente se limitar apenas a uma plataforma. O que a gente mais tem dificuldade hoje é com o Google Ads. Existem poucos profissionais, pelo menos os iniciantes, que têm um conhecimento um pouco mais elevado no Google Ads. Ou já subiu somente uma campanha uma vez, ou só ficou no campo da teoria e não explora. E é uma plataforma excelente de trabalhar, muito tranquila, tem sim as suas particularidades que você precisa aprender, porém é uma plataforma que dá muito resultado. E importante, identificar, como eu comentei, o canal que faz mais sentido para o seu cliente anunciar, perfeito? E no nosso sexto e último ponto, não menos importante, que é o seguinte: da mesma forma que eu estou fazendo aqui, é você também, conforme for acumulando experiência e tendo resultados, compartilhar o seu conhecimento e vivência profissional. Aquela frase que diz que a gente aprende muito mais quando está ensinando é verdade. Primeiro, porque você precisa estudar o conteúdo que você vai passar para frente. Segundo, quando você repete, você está fixando cada vez mais esse conteúdo. Então não se limite a guardar o conteúdo para você. Se você, porventura, for trabalhar em alguma assessoria, em alguma agência, é importante que você compartilhe o seu conhecimento. E não estou falando aqui só da parte de vou fazer um curso para vender o curso, vou virar mais um vendedor de curso. Não é esse o ponto. Eu, por exemplo, nem tenho curso para venda. Eu trago esse conteúdo aqui justamente porque eu quero agregar e melhorar, porque na nossa empresa nós também precisamos de gestores de tráfego. Então eu preciso compartilhar o meu conhecimento para que você que está do outro lado estude, aprenda, aplique os seus conhecimentos e também no futuro consiga replicar isso para a gente construir um ecossistema que se retroalimenta de conteúdo, de conhecimento e consiga cada vez mais gerar resultado no digital. Porque é sobre isso, é a gente ajudar uns aos outros. O dinheiro, ele é a consequência, o trabalho, o resultado é a consequência. O importante é que você transmita sempre o seu conhecimento. E aqui eu trago um ponto importante também, que é o seguinte: uma pessoa não compartilha o seu conhecimento por um único motivo: insegurança. A pessoa que tem insegurança, ela não compartilha porque ela tem medo de ser passada para trás, substituída, ela tem medo de ser ofuscada por outra pessoa pela qual ela compartilhou o conhecimento e se saiu melhor, ou por não confiar nos seus conhecimentos. Então, esses são os principais fatores que levam as pessoas a guardar para si. E aqui não falo só sobre gestão de tráfego, eu falo também sobre qualquer outro assunto da vida dentro de uma carreira profissional. Isso é muito comum acontecer e não faz sentido. Pessoas que fazem isso acabam sendo pessoas de mente pequena, mente fechada e que dificilmente vão crescer na sua carreira profissional justamente por ter esse tipo de conhecimento. Então, compartilhando o seu conhecimento, você vira referência e constrói autoridade. E daqui um pouco você está aqui do outro lado gravando conteúdo e ensinando mais pessoas também a conseguir subir na vida e trocar de profissão, fazer uma migração e até mesmo conseguir construir uma carreira aí no final das contas, perfeito? Então, o gestor de tráfego que está iniciando, esses são os 6 erros que eu sei que com certeza você não vai cometer. Se você gostou, já deixa o seu like, a sua inscrição aqui embaixo, que me ajuda e me incentiva a produzir mais conteúdos como esse para entregar para você e a gente fortalecer cada vez mais esse nosso ecossistema de gestor de tráfego. Então, te vejo no próximo vídeo.